Queridos irmãos, esse momento de Jesus atende um dos grandes clamores do ser humano. Tendo sido formados à imagem e semelhança de Deus, e sendo Deus puro em sua essência, sendo Deus incorruptível em sua essência, e o homem formado à imagem e semelhança de Deus, foi formado dentro desse projeto de Deus de pureza. A visita de Deus ao jardim, onde o homem, sua criação mais querida, a menina dos seus olhos, repousava, trabalhava, labutava no jardim do Éden, era uma visita feita diariamente ao cair do sol. E aquele encontro era muito agradável a Deus. E nós sabemos que diante do Senhor não pode haver impureza, não pode haver corrupção. Mas naquele período, antes da queda do ser humano, havia um tal contato de Deus com a sua criatura, tão íntimo. Deus conversava com Adão. Deus conversava com Eva, ao final do dia, de uma forma tão singela, tão agradável. E essa conversação só era possível porque o homem se encontrava no seu estado de pureza. Tendo sido feito, volto a dizer, a imagem e a semelhança de Deus, ele se encontrava num estágio de pureza que permitia esse contato íntimo. Contudo, nós nos desviamos dos caminhos de Deus. A humanidade preferiu seguir sua própria forma de agir e de pensar, muito distante da vontade de Deus para conosco. E aí a impureza entrou nesse relacionamento. E como Deus é puro, não é possível haver impureza diante dele. Não era possível que o ser humano se aproximasse mais de Deus para conversar. Foi necessário criar toda uma estrutura, e o próprio Deus orientou Moisés, seu servo, a que o povo agisse de uma forma que de alguma maneira pudesse mais uma vez chegar à presença de Deus. E Deus separou para si, dentre aquela nação, um grupo de pessoas, os levitas, que levariam a tenda, levariam o tabernáculo de Deus no meio do povo. E separou dentre esses levitas um pouquinho mais compromissados com ele, que seriam os sacerdotes, e dentre esses o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes. E através de um mecanismo de oferecer vidas, derramar sangue, foi possível restabelecer, através da função do sacerdote, uma ponte de ligação novamente diante de Deus, porque ali estava o sangue de um inocente, lembrando ao povo que somente o sangue de um inocente poderia estar na presença de Deus. Sabíamos que aquela vida pertencia a Deus e voltava para Deus. Poderia estar na presença de Deus. Sabíamos que aquela vida pertencia a Deus e voltava para Deus. E Deus estabeleceu, com o apoio usando Moisés, uma legislação, uma lei que permitiria que as pessoas convivessem. Já não eram semelhança de Deus, era apenas imagem. Mas semelhança de Deus nós não éramos mais. Fomos criados à imagem e à semelhança, continuamos imagem, mas perdemos a semelhança quando voltamos as costas para o Senhor e doador da vida. Então era preciso estabelecer uma legislação, uma norma de conduta que permitisse que o homem se aproximasse novamente de Deus. Então Deus entregou ao seu povo a lei, ou a Torá. A Torá era uma legislação que visava restabelecer comunhão e pretendia ser bênção e não maldição. Contudo, os preciosistas, dentre os levitas, dentre os homens que estudavam a Torá, começou a surgir uma tradição interpretativa da Torá, que passou a ocupar no coração das pessoas a importância e a influência que a Torá deveria ter. Era chamada tradição dos anciãos.
interpretações do texto da Torá adaptado à vida. E várias vezes a interpretação do texto da Torá era antagônica ao que a Torá dizia. E criava uma situação de o povo não saber a quem seguir. Mas como a maioria das pessoas não tinham acesso aos rolos da lei, lembremos-nos que Gutenberg ainda não havia nascido, nem a imprensa inventada, nem a facilidade das casas publicadoras distribuírem bíblias entre os povos, para as pessoas lerem, lembremos-nos disso. Eram os intérpretes da lei que traziam a lei até o povo. Uma responsabilidade muito séria, mas que alguns estavam abrindo mão e dando uma ênfase maior à interpretação que fazia do que ao conteúdo da Torá. Isso chega até os tempos de Jesus. E Jesus está na sua região natal, ele está no Mar da Galileia, ali em volta do Mar da Galileia, e ele recebe a visita longínqua de fariseus e doutores da lei que vêm de Jerusalém até a região inóspita da Galileia para conversar com Jesus. E no meio dessa conversa, da troca de informações, querendo saber mais a respeito do caráter de Jesus, eis que se aproxima a hora da refeição, os discípulos simplesmente sentam-se, pegam do pão, partem e começam a oração suprema. A tradição comandava, a tradição dominava. E ai daqueles que não seguissem a tradição, eles estavam contra. E os fariseus e os doutores da lei, por dominarem o conhecimento dessa tradição dos anciãos, dominavam as consciências das pessoas, obrigando-as a atitudes religiosas e não a atitudes de fé. Nós já aprendemos que religião e fé são duas coisas distintas. Aos visitantes, e eles se dirigem a Jesus e questionam Jesus: por que você não ensinou aos teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que você não ensinou aos seus discípulos que eles devem lavar as mãos antes de comer? Uma coisa saudável, não é verdade? Nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, nós aprendemos que devemos ter higiene antes de sentar à mesa para comer, lavar as mãos e sentarmos e partirmos o pão, enfim, nos alimentarmos. Mas no tempo de Jesus, a questão do ritualismo e da pureza era uma questão que transcendia a questão de se contaminar por uma doença. Era uma questão de obedecer a uma tradição. E a tradição pode muito bem, às vezes, serem antagônicas. Religião pode lutar contra a fé e diminuir, enfraquecer a fé de muitas pessoas, muitas boas pessoas. Nós sabemos disso. A tradição dos anciãos, portanto, era algo que havia subido a níveis inimagináveis na consciência do povo. E Jesus recebe aquela crítica violenta por parte dos doutores da lei e dos fariseus. E ele responde no mesmo nível. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Não teve meio palavras, chamou-os de hipócritas porque eles eram hipócritas. E disse: por causa da tradição de vocês, vocês dobram a lei da maneira como vocês querem. Porque a lei diz que vocês devem honrar seus pais e honrar suas mães. E na necessidade de um pai e de uma mãe que procura um filho, se esse filho disser, de acordo com a tradição dos anciãos, de acordo com a tradição dos antigos, o que eu posso dar a vocês, pai e mãe, eu infelizmente não vou poder dar. Vocês vão continuar com carências e com necessidades, porque o que eu posso dar a vocês, eu já dediquei tudo aquilo que é dedicado a Deus, pertence a Deus, eu já não posso mais fazer uso para doar a vocês. A lei é muito clara, disse Jesus: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas vocês dizem que não precisa cumprir essa lei, se por acaso vocês dedicaram a Deus o dinheiro que vocês poderiam ajudar seu pai e sua mãe, que estão num momento difícil agora, passando necessidade.
vocês são hipócritas. E vira as costas para os fariseus, vira as costas para os doutores da lei e chama a multidão de volta para ouvir, porque havia muita gente junto. E ele diz, isso um judeu dizendo era uma coisa absolutamente abominável na cabeça dos seus confrades. Ele diz, nada há fora do homem que entrando dentro dele tem a possibilidade de contaminá-lo. Para um judeu, isso é uma blasfêmia. Mas Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a pureza das pessoas, mas não com a pureza religiosa, não com a pureza ritual. Ele está preocupado que os seus discípulos aprendam o que é ser puro. E ele explica, nada pode entrar num ser humano e contaminá-lo. Porque o que entra pela boca vai para seu estômago, seu intestino e depois é desprezado em locais escusos. Mas, disse Jesus, prestem atenção, o que sai de dentro do homem, isso é o que o contamina. Porque o que sai de dentro do homem, sai de dentro do seu coração, de onde provém todas essas coisas que eu faço absoluta questão de ler para vocês. Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Maus desígnios, vontades perversas, vontades maléficas para com o outro. A prostituição, a avareza, os furtos, os homicídios, os adultérios, as malícias, a mentira, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus não estava preocupado em absoluto de agradar aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, para que voltassem a Jerusalém e dissessem, nós descobrimos um grande rabino, um homem de sabedoria, que disse tudo aquilo que nós gostamos no templo de Jerusalém para que ele pregue a sua doutrina. Jesus não estava impressionado em agradar as autoridades do seu tempo, muito menos as autoridades eclesiásticas, porque eles confundiam e exerciam tanto o poder secular quanto o poder eclesiástico no meio do povo. Era o Sinédrio que determinava as coisas, e o Sinédrio era composto de pessoas que legislavam e que falavam da lei de Deus. Jesus não queria saber de agradar a ninguém, ele queria que as pessoas despertassem e acreditassem que o reino de Deus havia chegado e que era momento de mudanças. Era momento de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, limpa o meu coração, porque eu agora eu aprendi que é de dentro de mim que saem coisas que podem me contaminar. E eu não quero armazenar dentro de mim essa situação horrorosa. Eu quero estar cheio do teu Espírito. Eu quero estar cheio da tua presença. Eu não quero estar cheio de podridão, porque os frutos das coisas que vêm de dentro de mim estão apontando para a prostituição, para o adultério, para a avareza, para a malícia, para a mentira. E eu não quero mais que isso aconteça comigo. Queridos irmãos, o que nós podemos aprender desse texto é o seguinte. Muitos de nós têm sido pessoas religiosas. Muitos de nós têm sido pessoas religiosas. São membros de comunidade, têm o seu nome arrolado na computação daquela igreja, são presidentes de sociedade de senhoras, presidentes de sociedade de jovens, presidentes de sociedade de moços, são diáconos, são presbíteros e são pastores. Muitos de nós somos religiosos em extremis, religiosos até demais. Numa busca desesperada pela pureza, uma busca desesperada para agradarmos a Deus. Mas o Senhor Jesus disse, nada disso tem valor. Se você
não tem o seu coração puro diante do Senhor. Porque todas as vezes que se abrir o seu coração, vai sair tanta coisa ruim dali que vai contaminar você. Isso que nós aprendemos. Devemos procurar o Espírito Santo de Deus e pedir que Ele ponha em prática em nossa vida. Para que nós sejamos pessoas diferentes do que temos sido. Aqueles que pela glória de Deus, pela graça de Deus, já foram transformados pelo derramado Espírito Santo no seu coração. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Mas aqueles que estão vivendo uma vida de religiosidade, uma vida de superficialidade, porque viver de acordo com a religião mais do que os fariseus, viver de acordo com a religião mais do que os doutores da lei era impossível. Jesus falou que vocês são hipócritas. Disse isso aos doutores da lei e aos fariseus, os expoentes da religião, que colocavam fardos pesados nas costas dos irmãos, que nem com o dedo mindinho eles queriam ajudar a carregar aquele fardo pesado de ridículas regras de religião. Volto a dizer a vocês, irmãos, que é hora de mudança. É hora de pedir ao Espírito Santo de Deus que transforme a todos nós em pessoas que têm um coração nas mãos de Deus. Vamos orar juntos com o salmista, com Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Vamos orar juntos de novo com Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Que todo o povo de Deus vire-se para quem está do seu lado e diga: acorda, é hora de mudança. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.